A alta dos combustíveis, que tem sido um dos motivos de tensão entre a Petrobras e o governo. O presidente Bolsonaro critica a companhia pelos altos lucros e distribuição de dividendos bilionários. Olha só, nesta sexta-feira, antes do anúncio do aumento, o presidente voltou a criticar a companhia em uma publicação no Twitter. O presidente escreveu, abre aspas, a Petrobras pode mergulhar o Brasil num caos, fecha aspas, e afirmou que o governo federal, enquanto acionista majoritário da empresa, é contra qualquer aumento nos preços dos combustíveis. Vamos então falar com a Camila Andrade, que atualiza a gente sobre essa situação toda, como essas declarações, esse aumento, tudo isso está repercutindo nesta sexta-feira, como o Mike bem lembrou, Camila, meio de um feriado. Mas isso não conta muito por aqui não, viu? A gente tem muita repercussão em Brasília, em todo o país, tem gente que já chama isso de pandemônio dos combustíveis. Você destacou aí que o governo é o acionista majoritário, portanto, então, ele tem esse controle, pode tomar essa decisão, e vários dos políticos que se pronunciaram nesses últimos minutos, horas, eles falaram sobre essas possíveis soluções. A lei das estatais, que é de 2016, ela fez uma reforma, digamos assim, na governança da Petrobras, ela impediu muitos dos escândalos que aconteciam lá dentro, e essa política de preços internacionais é o que vocês já disseram, é o que rege aí como funciona a Petrobras. Então, tendo isso em mente, né, vamos seguir aqui adiante. Como vocês já disseram, esse aumento é um aumento bastante significativo. A Petrobras aguardou um tempo até fazer esse reajuste. Inclusive, essa foi uma semana de muita discussão nos bastidores. O próprio governo estava negociando com a diretoria da Petrobras para evitar esse reajuste, o que não foi possível. Ontem, o Bolsonaro, naquela live que já é bastante habitual de toda quinta-feira, ele ainda falou que ele esperava que esse reajuste não fosse realizado e justificou, dizendo que a companhia ela não precisa promover ajustes a cada aumento externo, isso na opinião dele. Vamos ouvir um trecho. Margem do lucro da Petrobras é até 6 vezes maior do que estrangeiras. Então a Petrobras está rachando de ganhar dinheiro. Tá? O diesel está lá em cima em função de impostos, né? Também em função do preço cobrado pela Petrobras. E a Petrobras está rachando de ganhar dinheiro. Tá? Quanto mais o povo está sofrendo aqui, mais felizes estão os diretores e o atual presidente da Petrobras. Tá? Que a gente espera que não é a burocracia, que o conselho se reúna, que o conselho não quer se reunir, tá? Para decidir aí a troca do presidente. E o presidente, uma vez assumindo, ele impõe a sua política. E digo mais, naquela história de PPI, que nós não temos ainda toda na frente, mas informações que chegaram para nós, olha a dificuldade, né? Tratar com a Petrobras. Não precisa, quando aumenta o petróleo lá fora, o Brent e o dólar aumenta aqui, ela não precisa imediatamente reajustar seus preços. Hoje, numa entrevista à Rádio Meio-Dia, Rio Grande do Norte, o presidente passou a defender uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI no Congresso, para investigar o presidente, os dirigentes e o Conselho Administrativo e Fiscal da Petrobras. Eu vou abrir aspas aqui para o que foi que ele disse. É uma traição para com o povo brasileiro. O presidente, seus diretores e seu conselho traíram o povo. O lucro da Petrobras é algo estúpido. Ela lucra 6 vezes mais do que a média das petroleiras de todo o mundo. Petroleiras fora do Brasil reduziram margem de lucro para atender os anseios da sua população num momento de crise. Logo após esse anúncio, quem também se manifestou foi o presidente do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda, o Décio Padilha, e segundo ele, o problema no aumento dos combustíveis não está no ICMS e sim na cotação do dólar, e ele voltou a reafirmar que o problema da alta recorrente é conjuntural e que, portanto, o congelamento do ICMS e agora, o teto estabelecido pelo Congresso de 17%, 18%, traz mais malefícios do que benefícios. Vamos ouvir. O Comitê Nacional do Secretário de Fazenda vem explicando desde o começo do ano que esses aumentos constantes nos combustíveis não tem absolutamente nada a ver com o ICMS. O ICMS está congelado desde novembro do ano passado, há mais de 6 meses, e não evitou o congelamento que somente o diesel, com o aumento que foi anunciado hoje pela Petrobras de 14,26%, com vigência a partir de amanhã, já tivesse mais de 53% de aumento apenas em 2022. O verdadeiro problema é a questão da cotação internacional do barril do petróleo e não tributo. Não adianta zerar, acabar com o tributo. O problema é conjuntural e não se resolve com uma solução estrutural que é
o ICMS, que vai afetar a saúde e a educação por muitos anos, uma vez que 25% do ICMS obrigatoriamente vai para a educação e no mínimo 12% para a saúde, e outros 25% temos que passar para as políticas públicas dos municípios. Eu também procurei os parlamentares paranaenses, é claro, o Zeca Dirceu, ele defendeu a posição do partido do PT, que é pela mudança da política de preços da estatal. Esse novo aumento dos combustíveis é mais uma atitude criminosa. A população passa fome, 11 milhões de pessoas estão desempregados, a inflação dispara e o governo usa da Petrobras como ferramenta para tirar dinheiro do povo e dar a meia dúzia de acionistas que tem ações da Petrobras na Bolsa de Valores de Nova York. Petrobras, sob a coordenação de Bolsonaro, com uma diretoria escolhida por Bolsonaro, se comporta como uma empresa privada, que só pensa no lucro. Já o deputado Haroldo Martins, do Republicanos, ele pontuou que o país não tem como fugir dos preços internacionais porque a Petrobras não tem condição de criar um mercado interno para regulamentar o preço do petróleo e, consequentemente, o preço do combustível para o consumidor final, ou seja, na bomba. Ele destacou sobre a composição dos preços com os impostos que, apesar da redução proposta, no ICMS, isso não deve ter um impacto superior a R$1. Então, pouca diferença para o consumidor em comparação com a redução que é significativa para o arrecadador. E ele diz que esse desfalque, no momento de recessão econômica, pode ser bastante difícil, principalmente para os estados. Mas ele também lembrou que esse cenário de recessão econômica, de recuperação pós-pandemia e também de alta do preço do petróleo não é um setor, não é um cenário que se restringe ao Brasil e sim a todos os países nesse pós-pandemia. Ele falou então sobre uma das soluções, que seria a gente ter uma reforma fiscal. É claro, é evidente que esse desfalque na arrecadação, num período de recuperação econômica que estamos vivendo no mundo, não apenas no Brasil, o problema da inflação não é um problema só do Brasil, o problema da recuperação econômica não é só do Brasil. Aliás, a questão do aumento do preço do combustível não é só do Brasil. Todos os países estão sofrendo com essa mesma questão do aumento de preço de petróleo, automaticamente do preço do combustível na bomba e automaticamente quando existe o aumento do combustível para o consumidor, isso é uma questão de círculo vicioso, porque toda a cadeia de distribuição e toda a cadeia alimentícia, toda a cadeia de abastecimento da população é prejudicada porque vai refletir no preço das coisas na prateleira. Sobre a disparada dos valores dos combustíveis, ele falou com a Jovem Pan News sobre o aumento e a pressão sofrida pelo Congresso. O Lira afirmou então que os cofres dos governos estão abarrotados de dinheiro. E decidiram descongelar. Eles vão de novo aplicar aumentos em cima dos preços dos combustíveis e isso trará de uma vez só agora em janeiro, um aumento muito grande no preço dos combustíveis. E sem necessidade, os cofres estaduais estão abarrotados de dinheiro, os governadores não sabem onde gastar dinheiro, os governadores estão procurando forma de pagar abonos, salários, compensações e gastos. Mas agora com esse novo capítulo da história, o que se diz aqui em Brasília nos bastidores é que o Lira já convocou para segunda-feira uma reunião com os líderes para discutir a política de preços da estatal. Nos últimos dias, o governo, como eu tinha dito lá no início, também já fez bastante negociação para tentar aí impedir, no caso, que esse reajuste fosse realizado. Mas a Petrobras, ela apontou que isso só seria possível com um subsídio à estatal e também às empresas fornecedoras, o que o governo não conseguiu assegurar. Portanto, por isso a gente tem esse reajuste justamente em meio a esse feriadão. A estatal diz que se sensibiliza com essa situação, esse cenário nacional, mas que tem que escolher entre seguir a política e responder judicialmente por conta da lei das estatais. E esse ano tem um fator extra, que é por conta do cenário mundial, há o risco, que a gente já falou aqui, inclusive no Jornal
do RIC Notícias Opinião da Pan News sobre o desabastecimento do diesel. A gente tem as questões climáticas no Brasil, mas também nos Estados Unidos, que pode deixar inoperante algumas das refinarias, e a gente também tem esse cenário de guerra que tirou do mercado, por exemplo, a Rússia. Então, os preços cobrados, como já vinham sendo alertados pela estatal, eles estavam tanto quanto defasados, e sem essa atualização, a estatal ela não teria competitividade, não conseguiria negociar com esses fornecedores todo o diesel que será necessário para atender essa demanda. A negociação, inclusive, ela começa agora em junho para assegurar que em setembro, que é o mês mais crítico nessa previsão feita pela estatal, que a gente tem então todo o diesel necessário para atender o mercado nacional. Ou seja, né, ou muda a política de preços ou deixa a administração da estatal atuar. E eu conversei com algumas pessoas que disseram, inclusive, que é ingênuo a gente pensar que nesse momento uma privatização solucionaria o problema. O caminho, segundo o Marcos de Hélia, que é sócio-diretor da Légio Consultoria, é seguir com um plano de desinvestimento da Petrobras, com a venda das refinarias, com vistas a termos um mercado de refino que seja livre aqui no Brasil, já que não há ganhos para o país na venda da Petrobras, em função dos benefícios existentes na exploração e na produção de petróleo pela imprensa. E só para concluir, eu queria trazer aqui os tweets que eu acabei de ver há pouco, foram feitos pelo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Ele disse: se a situação dos preços dos combustíveis está saindo do controle, o governo deve aceitar dividir os enormes lucros da Petrobras com a população por meio de uma conta de estabilização de preços em momentos de crise. Afinal, é inexistente a dicotomia Petrobras e governo, pois a União é acionista majoritária da estatal e a sua diretoria indicada pelo governo. Além disso, medidas semelhantes estão sendo adotadas por outros países em favor da sua economia e da sua população. Nesse tweet em específico, a gente pode interpretar que ele está dando uma resposta a esse pedido de CPI feito pelo governo, que é o maior acionista da estatal. Ele ainda complementou dizendo que, já que o governo é contra discutir a política de preços da empresa e interferir na sua governança, a conta de estabilização é uma alternativa a ser considerada, e para isso, viu, Escola, respondendo o que você disse ali anteriormente, muita gente argumenta que poderia ser usado o dinheiro, o lucro dos dividendos que é pago principalmente para o governo do Brasil. Alô, eu quero falar. Deus o livre. Ô, Camila, é o seguinte, todo mundo fala, e o presidente também falou, 6 vezes mais de lucro nas empresas petrolíferas, as petroleiras internacionais. Então, menos. Como menos? As internacionais faturam menos que a Petrobras. Sim, 6 vezes menos. Isso. Então, desculpe se eu falei diferente. E aí todas as autoridades que falaram esquecem desse dado fundamental. 6 vezes menos. Por que nós não podemos ter uma Petrobras com preço só 2 vezes maior que da Esso, por exemplo, ou da Shell? Então, desculpe, mas eu ouvi falar pela primeira... Eu acho que CPI não adianta nada. Todos nós vimos aí a CPI da Covid, virou um circo, não tem ninguém punido, não aconteceu nada, gastaram 80 milhões de reais do povo brasileiro, mas... E político investigando político não leva ninguém a lugar nenhum. Eu sei, mas alguém tem que investigar, porque daí dizem o seguinte, não, mas não pode porque a lei das estatais, espera um pouquinho, que a lei das estatais, como ele se aplica numa empresa que vende ações regulamentada pela CVM e regulamentado pelo mercado internacional. Então, que lei se aplica para a Petrobras? Ela é efetivamente uma estatal pura ou não é? O fato é o seguinte, chegou a hora de passar a limpo uma empresa que é de 1945, que foi criada com num determinado momento mundial, onde se justificaria, talvez, em função da Segunda Guerra Mundial, um monopólio, etc. e tal. Agora, esta mesma empresa alega, para arrebentar o bolso do cidadão brasileiro, que uma guerra a 10 mil quilômetros daqui influencia no Brent, que é o tal do... Brent, o tal do petróleo que está no barril. Muito bem, a grande questão é a seguinte, quem é que vai usar a palavra para oferecer uma explicação decente ao cidadão brasileiro que tem que sair da sua residência para ir ao seu trabalho, não tem transporte metropolitano adequado,
né? O transporte público no Brasil é uma fraude na grande maioria das cidades. O preço do transporte coletivo, e vai afetar muito mais agora, o bolso do cidadão, né? E ele vai sofrer no preço do pão, no preço da carne, no preço do plano de saúde. Mas até onde o brasileiro vai ser pressionado pela política de preço? Presidente, se o senhor disse, senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, que se justifica uma CPI, chama o Ricardo Barros e põe ele para trabalhar, pomba. Agora é importante falar o seguinte, Ojibu, que você falou bem, que é o que a gente está falando aqui há muito tempo. A Petrobras é esse monstro que fica em um limbo. Quando interessa, ela é estatal, quando não interessa, ela é de mercado. Você veja, vamos pegar as grandes potências do mundo. Estados Unidos tem estatal petrolífera? Não tem. E não tem problema nenhum com soberania, aliás. É uma coisa que eles não têm, é problema com soberania. Sim. A Alemanha tem estatal petrolífera? Não tem. E é uma das maiores economias do mundo. Então, inventam essa história aí, que é uma questão de soberania nacional, porque o Brasil vai ficar não sei o quê. É tudo balela. Porque eles querem ali ficar controlando isso. E agora a gente está vendo uma situação que não é nem o próprio governo que está mandando e desmandando e indicando a companheirada como fazia o PT. Como sempre fez o PT. Agora o governo perdeu o próprio controle e ela está se autogerindo, Gebuca. A impressão que eu tenho é essa. O presidente está lá, está demitido, é um presidente demitido, que vai sair daqui a pouco, né? Tá só rodando a burocracia para ele sair, e ele está se vingando disso. Então, calma lá. Há que ter algum caráter para se dirigir essa crise aí. E também os políticos agora todos chegam, porque veja, nós temos que fazer algo. O Congresso que aí está no mandato, Ojibuque, há 3 anos e meio, ou não? Agora que vão falar em CPI para verificar preço da Petrobras, porque tem eleição daqui a pouco. Exato, estavam onde até agora? É lamentável. Inclusive, na nossa live hoje, nós fazemos uma pergunta para você. A Petrobras está insensível com a população brasileira? Tão insensível que a gente mostra o vídeo que recebemos aqui na redação do Grupo RIC, da Carolina Catani. É tão insensível que olha só como que o curitibano já está. Se você puder entrar na nossa live para assistir o vídeo que eu vou narrar para você, é um posto de combustíveis aqui em Curitiba que trabalha até com valores um pouco abaixo do que é praticado em outros postos, centavos, mas um pouco mais barato. Já existe uma fila grande de carros tentando garantir a gasolina ou o diesel a um preço um pouco menos salgado. E aí você responde pra gente ali na live, está insensível ou não? Por enquanto, 95% disseram que sim. Tem que chamar o rápido intervalo comercial. Na volta a gente vai falar mais sobre esse vídeo e vai falar também sobre a juventude de Ojibu, que está imperdível.